Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a lição de número 8, a ser ministrada amanhã, dia 25 de maio de 2025. Seu título é Uma Lição de Humildade. Hoje, dia 24 de maio de 2025, neste sábado, nós iremos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 13, versículos 12 a 17, no qual Jesus traz sentido ao gesto do lava-pés com os discípulos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Bom, tendo aqui esse texto maravilhoso, Jesus está apontando para os discípulos que os discípulos devem seguir o seu exemplo, não é? Do versículo 12, vejamos aqui. Depois que ele lavou os pés, tomou as vestes e se assentou à mesa. Então, como já dissemos, Jesus fazia e ensinava. Então, foi exatamente o que ele fez. Ele executou um ato e, a partir deste ato, ele ensinou uma lição. E aí pergunta: entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, aquele que é o professor por excelência, e senhor. Aí ele tem dois elementos. Nós temos Jesus como mestre, como professor por excelência, e senhor fazendo remissão à sua deidade. Então, nós temos dois títulos para o Senhor aqui. Vos laveis os pés. Então, como Deus, eu lavei os pés de vocês. Vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, Jesus está dizendo, vocês devem fazer o mesmo. É claro que é um ato simbólico. Tem alguns aí que fazem o lava-pés durante a Santa Ceia. É como se durante a ceia se tivesse que lavar os pés. Mas não é essa ordenança que nós temos nas Escrituras. Porque quando Paulo fala do rito da Santa Ceia, Paulo não recomenda o lava-pés. Então, eu vos dei o exemplo para que façais vós também, ou seja, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E em quantas situações da vida nós precisamos auxiliar os outros, nos colocando numa posição de inferioridade em relação aos outros. E daí alguém diz assim: eu não vou dar o braço a torcer, não. Ele que venha se humilhar.
E às vezes, irmãos, nós precisamos nos colocar na posição de escravo. Porque Jesus disse: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, diante de Deus, nós somos todos iguais. E não adiantava os discípulos ficarem disputando entre si quem era maior que o outro, porque Jesus está dizendo aqui, olha, somos todos iguais. O servo não é maior que o seu senhor, o enviado não é maior do que aquele que enviou. Se vocês souberem dar valor um ao outro e aprender a se posicionar numa posição de menor, se colocar abaixo, vocês já estarão fazendo a vontade de Deus. E vocês serão bem-aventurados se vocês fizerem. E muitos estão se vangloriando das suas posições, mas não, imagina, pedir desculpa, me colocar ali, naquela posição ali e me retratar diante do outro, de jeito nenhum. Mas se você fizer, você será bem-aventurado. Se você tiver coragem de assumir uma posição inferior àquela que você tinha, você é bem-aventurado. Se você tiver coragem de deixar o posto de comando que você tinha e assumir um posto de submissão a outro, você é bem-aventurado. Porque no reino de Deus, nós não seremos galardoados por posições de comando. Nós seremos galardoados pelo serviço, pela disponibilidade, pelo prazer, pela alegria de executar o serviço. É isto que Deus leva em conta. É seguir o exemplo de Jesus e fazer a vontade dele com alegria. Não pelo posicionamento em que você está. E que engano, ledo engano de quem abandonou a humildade para buscar a grandeza. Porque pode ser grande a queda. Felizes são aqueles que aprenderam a lição da humildade que Jesus ensinou e estão colocando em prática. Amém. Agradeço ao Portal EBD pela oportunidade e que Deus abençoe as vossas aulas.